Aleluia. Aplauda o Senhor mais forte. Aplauda Ele glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Todos os seus inimigos envergonhados serão. Porque o Senhor Jesus ele está aqui neste lugar e Ele peleja pela minha e pela sua vida. Se você crê, aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez, adorando a Ele nessa noite. Aleluia. Aleluia. Eu quero te dizer que o Deus da família, Ele está neste lugar. Ele irá abençoar a minha e a sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado. O Deus da família, Ele irá abençoar o meu lar. Ele irá abençoar o meu lar. Aleluia. Se você crê, aplauda, glorificando ao Senhor Jesus. Então vamos adorar o Senhor. Aleluia. O Deus da família está neste lugar. Ele vai nos abençoar. Aleluia. Te adoramos, Senhor Jesus. Aleluia. Sei que em minha casa está sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Pois sei que tu és fiel a mim. Sei que meus filhos
família, és o Deus do nosso lar. O Deus da família está neste lugar. Levante suas mãos aos céus e receba da parte do Senhor Jesus na sua família. Aplauda Ele. Glorificando Ele. A igreja pode sentar. Deus da família, abençoa o nosso lar. Amém? Que Deus possa estar abençoando a cada lar nessa noite. Eu aprendi que a família unida, ela é mais forte. Em que nós hoje possamos depositar, colocar nas mãos do Senhor a nossa família. E que a igreja possa vir buscar cada vez mais pela família, que tem sido tão afetada pelo inimigo das nossas almas. Ele tem tentado de todas as formas, de todas as maneiras, nos entristecer a cada dia, muitas vezes mostrando que não adianta buscar pela nossa família, que nada vai acontecer, mas a palavra de Deus, ela nos garante que Deus é o Deus da família. Deus criou a família e Ele quer cada um da nossa família adorando somente a Ele. Então possamos não dar mais ouvido ao inimigo, achando que muitas vezes olhamos para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, vemos o que está acontecendo nos lares e achamos que não vai acontecer nada, que Deus não vai fazer nada, mas isso é mentira de Satanás. Deus faz sim, porque Deus ama a família e Ele vai fazer na minha e na sua família. Só venhamos a crer no Senhor Jesus, que no tempo certo você vai entrar aqui com a sua família, aquele que você veio buscar hoje, aquele que você tem pedido hoje. Senhor, toma ele nas tuas mãos, toma ela nas tuas mãos, os filhos, Senhor, em tuas mãos, e creia, somente creia, e continue, irmãos, continue buscando pela família, orando pela sua família, porque é importante, é isso que Deus quer ver, a sua fé. Amém? Os jovens louvam o Senhor nessa noite. Grupo Jovem, só da igreja com a parte do Senhor, amém? Aleluia. Deus tem tocado nos nossos corações durante os ensaios e o Senhor colocou no coração do nosso líder que era para nós fazermos um ato profético hoje. E esse louvor que nós vamos entoar, ele fala sobre a crucificação de Cristo. Ele nos relembra o amor, o tamanho do amor que Jesus teve por nós. Um amor que não pediu nada em troca, a não ser o teu coração e a tua devoção. É um amor que só quer te salvar. E existe um outro louvor que fala que porque eu te amei,
uma cruz pesada eu carreguei. Então que nós, a partir dessa reflexão, a partir de hoje, nós venhamos mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de se conduzir. E que tudo que nós viemos a fazer venha a ser fazendo menção do amor de Cristo. Aquele amor que até hoje ninguém me provou um maior que o dele. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Então vai ficar para depois, né, que teve um probleminha. Aí eu passo a oportunidade então para as irmãs estarem louvando o Senhor essa noite. Foi só alegria. E que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as feridas.
Eu estava ouvindo esse louvor e quando as irmãs falavam, eu te abençoo aqui, te abençoo lá, eu estava lembrando que hoje eu quero dar esse culto em ação de graça pelo grande livramento que o Senhor me deu na terça-feira, lá em Bangu. E quando eu estava as irmãs cantando, eu estava lembrando do grande livramento que Ele me deu. Ele perdeu mais uma vez. Eu peguei uma van em Bangu e o motorista tinha uma blitz em Bangu, em frente ao shopping, e ele furou a blitz e não quis parar. E foi embora e os policiais entraram no carro e seguiram a van. E eu passei, nós que estávamos ali dentro da van, passamos um sufoco. Mas para a honra e glória do Senhor, tudo aconteceu bem, ninguém se feriu, a van bateu no ônibus, num caminhão, mas ninguém se feriu. E para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui dando esse culto e dizendo que Ele perdeu mais uma vez. Aleluia! Oportunidade para os jovens. Deus, tu és fiel, Jesus. Aleluia. A coroa que Ele usou não era de ouro. Apesar de o coroarem
está apresentando, já está conosco o nosso irmão presbítero Tiago Ribeiro. Ficar de pé, irmão. Vai dar com a oportunidade, a responsabilidade de trazer para nós hoje a palavra do Senhor, e com ele juntamente a sua esposa Josiane Ribeiro. Amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Como nós vamos falar para os nossos irmãos, como nós vamos recebê-los? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, fique com a gente. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite. Estou passando a oportunidade para o nosso pastor presidente, Samuel Luciano. Pode, senhores irmãos. Amém. Graças a Deus. Cada dia nós vamos descobrindo talentos aqui na igreja, né, irmãos? Realmente, a irmã Cristiane, ela nos surpreendeu, né? A desenvoltura dela aqui. Graças a Deus. Deus abençoe. É bom que eu estou orando e pedindo a Deus que Deus me mostre os talentos da igreja, né, irmão? São ouro, né, brutos que está escondido aí, que Deus está mostrando. Eu quero louvar a Deus nesta noite por este culto abençoado. Estamos nesse mês de maio, do mês da família. É muito importante, irmãos, nós amarmos e cuidarmos das nossas famílias. Não abandone a sua família, não dê as costas para a sua família. Viu? Na parte da manhã, eu estava aqui falando aos irmãos na escola bíblica dominical, uma coisa que me chamou a atenção. Não é nada assim de tão extraordinário, mas me chamou a atenção em relação ao nosso mês da família. Eu estava conversando com uma irmã aqui da igreja e ela falando que ela, toda semana, ela vai ao presídio para visitar um parente dela. E ela dizendo que o que se vê mais lá dentro é quem? É a família. O preso está lá esperando a visita, mas a visita da família. Lá não aparece amigos, não aparece colegas, somente a família. Então a família, gente, é importante demais para nós. Se você tem alguém da sua família, que você tem algum problema, não fala, se conserta, une a sua família, porque o tempo agora é de nós estarmos unidos junto à nossa família, porque é o nosso porto seguro, viu, gente? Você tem sua mãezinha, cuida dela. Tem tua esposa, cuida. Marido, cuida também, porque está escasso no mercado, viu, gente? Está muito difícil. A gente está vendo aí que as pessoas oram, fazem jejum, sobe um monte, desce um monte, o marido não aparece. Então, irmão, vamos cuidar daquilo que a gente tem, amém? Quero convidar a igreja a se colocar em pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso nunca esquecer, jamais esquecer. Nós já estamos há mais de 5 anos em uma determinação de buscar a Deus, clamar ao Senhor Jesus Cristo por nossa comunidade. E nós não podemos parar de orar pelo lugar onde a gente reside. Porque a Bíblia diz que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Eu não preciso dizer a você como é forte o poder da oração. Se Deus tem tido misericórdia nesse lugar, é por causa da oração dos crentes. Então, irmãos, vamos erguer as nossas mãos e vamos clamar a Deus pela vida vintém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos aqui reunidos neste lugar diante da sua presença, Deus. E nós queremos, Senhor, te pedir por essa terra em que nós estamos, Pai. Meu Deus, eu lembro-me agora, Jesus, tu mandou, Senhor, os seus anjos para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Pai. Mas quando eles encontraram Abraão perguntou se existir justo naquela cidade. Os senhores destroem. Eles disseram, não iremos destruir. Jesus, essa cidade aqui chamada Vila Vintém, Jesus, não há um justo, não há 40 justos, não há 100, há muito mais de 100 justos nessa terra, Pai. Eu creio, Jesus,
que a tua mão poderosa está estendida sobre este lugar, Senhor. E a sua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a sua graça, meu Deus. Então, Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te peço, meu Deus, que tu cerque essa terra, Senhor, com anjos poderosos. Aplaca, Senhor, a força do diabo sobre este lugar, Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, aonde houver Espírito Santo, um coração quebrantado, clamando, chorando, Senhor, e gritando por socorro, Senhor, alcança esses corações, ó Deus, porque tu tem poder, Senhor. Homem não convence homem, mas o teu Espírito Santo tem esse poder, ó Pai, de convencer o coração do homem, Pai. E eu creio, meu Deus, tu tem uma promessa nessa terra. Eu acredito sim, e posso declarar, Senhor, como, Senhor, o povo que estava diante da terra prometida, Senhor, eles ouviram a palavra poderosa quando saiu da boca do profeta. Essa terra é boa, essa terra emana leite e mel, e eu glorifico o teu nome, profetizo isso, Pai, e abençoo este lugar, no nome de Jesus. Quem concorda, digam amém. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, eu quero deixar uma pequena palavra para você entender o poder da fidelidade a Deus. No livro de Deuteronômio, no capítulo 28, e no versículo 15, irmão, esse barulho é muito bonito, esse barulho das folhas da Bíblia, né? Agora está tudo automatizado, né, Luiz Alberto? Tudo agora no telefone, né? Pelo menos passa batida, é o famoso agente secreto, né? Mas diz assim a palavra de Deus: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos, que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Eu só quero ler 3. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também a colheita da sua terra e os bezerros e os cordeiros de seus rebanhos. Irmãos, eu sei que o diabo, ele tem a missão de dizer às pessoas que a oferta, o dízimo, dá quem quer. Escute bem e preste muita atenção, Igreja Assembleia de Deus da Barão. Aqui ninguém pode dizer que é inocente, porque todas as pessoas leem Deuteronômio a partir do capítulo 1 e dizem: olha, vocês serão cabeça, não serão cauda, estarão por cima e não estarão por baixo. Só que vocês esquecem que o versículo 1 de Deuteronômio diz que essas coisas acontecerão se você obedecer. Mas eu li aqui no versículo 15, para aqueles que desobedecem a Deus, aqueles que roubam a Deus, aqueles que não são fiéis a Deus. Você é fiel ao padeiro, você é fiel ao homem da farmácia, você é fiel ao dinheiro que você toma emprestado, você é fiel a tudo nessa terra, mas você diz assim: Deus, Ele é amor. Aí você analisa bem por quê, irmãos. Porque existe alguns crentes que não saem da miséria. Por quê, gente? Será que Deus é sádico? Está pisando ele? Não, irmãos. Está aqui na Bíblia. Aqueles que desobedecerem, o fruto do seu ventre, sabe o que é o fruto do seu ventre? Os seus filhos.
Na Bíblia, serão amaldiçoados. O fruto da terra, arroz, feijão, vai ser amaldiçoado. Mas como é que é isso? Tem gente que faz compra para um mês. A compra, se durar 15 dias, ele fica feliz. Rápido as coisas acabam dentro de casa. Televisão queima, geladeira da pane. Mas o que é isso? Ah, botaram olho grande na minha vida. Não botou não. É a infidelidade. Mas pastor, eu entrego meus dízimos. Mas há pessoas, irmãos, que ele é infiel até entregando os dízimos, porque a parte de Deus é 10%, não é 5% não. Viu? Então, amados, eu quero alertar você que Deus não tem culpa do que acontece de negativo na tua vida. O único culpado é você. Porque a Bíblia diz assim: roubará o homem a Deus? Sim, vós me roubais dos dízimos e das ofertas. Irmãos, eu já falei para vocês dezenas de vezes. Quem tem carro aqui sabe o que eu estou falando. Eu dependo do carro o dia inteiro. Se o carro quebra, ninguém tem pena de chegar na autopeça, pagar R$100 numa peça de carro. Estou falando na peça, fora mão de obra. Ninguém tem. Mas quando fala de sacrificar no altar de Deus, você deixa o diabo trabalhar na tua cabeça. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque eu tenho orado incessantemente para que a tua vida seja uma vida muito abençoada. Você tem que mostrar para o mundo que você aceitou Jesus e o Senhor te abençoou. Mas pastor, está pregando aí prosperidade? Não, meu querido. Jesus chamou um dos seus discípulos para acompanhar ele. O discípulo disse assim: Senhor, o que é que eu vou ganhar? Jesus falou: beleza, tu vai ganhar 100 vezes mais. Mas 100 vezes o quê? O cara era pescador. Ele pescava e vendia o peixe no mercado. Ora, se o peixe que ele vendia, que ele pescava, se ele conseguia apurar R$1.000, Jesus falou: te dou 100 vezes mais. 1000 vezes 100. Foi isso que Jesus falou. E ainda para coroar de êxito, falou assim: e no final te dou a vida eterna. Então aprenda, irmãos, que o caminho do milagre é a fidelidade. Quando você é fiel, aí Jesus diz assim: faz prova de mim. Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, da qual vai trazer para vocês grande abastança. Quando ofertar, oferta com alegria, alegria no coração, porque o Senhor diz: dar e se vos há dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém ou não amém? Amém. É desse jeito. Pega seu envelope em nome de Jesus. Eu vou pegar o meu caminho. Obrigado. Todos têm envelope, irmãos? Mas estou sentindo no meu coração que eu tenho que tomar vergonha na cara e tenho que ser fiel a Deus. Mas como sempre, pastor, eu peguei o dinheiro, botei no bolso da calça, escondido da minha esposa no guarda-roupa e não trouxe. E Deus tenha misericórdia de você. É lá que os homens escondem? Ou não? Estou falando que eu já fiz isso, tá, irmãos? Eu não tenho vergonha de falar, não. Não tenho nenhuma vergonha. Já escondi muito dinheiro dentro de casa. Minha casa tinha telhado. Eu escondi até no caibo do telhado com minha esposa não achava. Mas ela achava. Tem homem que fica com vergonha: eu não faço isso. Faz o quê? Duvido que não faz. Eu entrego tudo na mão dela. Cuidado, hein? Satanás é o pai da mentira. Levanta seu envelope para os céus, irmãos, assim, bem alto. Eu quero orar e abençoar a tua vida. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eis aí a tua igreja, Senhor, que nesse momento, ó Pai querido, está, Senhor, colocando, Senhor, o seu dízimo e a sua oferta agora, Senhor, nesse envelope. Deus, no nome do teu Filho Jesus Cristo,
eu quero consagrar ao Senhor, pois esses dízimos e essas ofertas estarão vindo para o seu altar, ó Deus. E aqui estaremos, Senhor, apresentando ao Senhor e abençoando, ministrando a bênção sobre a vida dos fiéis, ó Pai. Que a sua palavra se cumpra sobre cada um de nós. No nome de Jesus, todos digam amém. Pode sentar-se no nome do Senhor. Quem trouxe os seus dízimos e os irmãos que trouxeram também aquele envelope que eu distribuí para a obra da nossa igreja, pode trazê-lo no altar que eu quero ungir você. Alexandre. Aí estão os seus filhos que vieram ao seu altar, ó Deus, como prova, Senhor, da fidelidade, da verdade, devolver aquilo que é teu, Jesus. Que sobre a vida dos meus irmãos haja dupla honra, Pai. Que tu possa abençoá-los, Senhor, de uma forma abundante, Deus. Ó Pai querido, que a sua palavra se cumpra na vida de cada um deles, pois está escrito na Bíblia, Senhor, que comeríamos o melhor dessa terra. Que assim seja, Pai, pois eu ministro essas palavras de vitória sobre a vida de cada um deles. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a igreja diga amém. Amém. Vamos glorificar a Deus com as nossas palmas, irmãos. A sua palma é a proporção da sua vitória. Se você não quer vitória, eu quero. Amém? A Deus a honra, a Deus a glória, eu dou toda a adoração. Glória a Deus. Amém? Eu creio que esta noite também não poderia deixar de apresentar os nossos ilustres visitantes. Por gentileza, faz com a sua mãozinha aqui, quero te apresentar. Oh, que maravilha, tem ali uma menina de luz azul, tem um jovenzinho lá, já ouvi. Tem mais alguém, gente? Tem mais ninguém não? Tem a Carla. Eu estou vendo bem, é ela mesma, ela com seu companheiro, amém, Deus abençoe. Mas quem? Carla, cadê? Carla? É meio aqui, né? Ela me acompanha há muitos anos, glória a Deus. Tem mais alguém? Não, né? A igreja da Barão se sente feliz e honrada em receber os nossos irmãos. Como é que nós vamos receber, meus irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, fique com a gente. Bem, queridos, que você seja... Ah, tá ali a Noêmia, é isso mesmo que eu estou vendo? Estou velhinho, mas ainda estou enxergando de longe. É ela mesmo, amém, Deus abençoe. É isso mesmo? É. Noemi. Jesus dos crentes. O que eu tenho que colocar, gente?
Bota uma lista de contato que é melhor. Amém? Norma, perdão, Norma, me perdoa. Eu estou com esse nome na minha cabeça, Noemi, não sei onde eu tirei isso. Amém? A Norma, né, Norma? É um prazer muito grande, né? A Norma é uma das pessoas que sabem como essa igreja começou, né? É oriunda lá de trás do barraquinho, quando nós começamos esse trabalho aqui, e hoje Deus está aí, bradando nessa terra para a glória do nome dele. Amém, gente? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Irmão Tiago, Deus abençoe. Meus irmãos, graça e paz, amém, irmãos? Estou muito honrado nesta noite por poder estar com os irmãos, com o nome de Deus. Já para agradecer a minha mãe, que nos fez o convite, o pastor Samuel também, que nos concedeu esta tribuna para que pudéssemos estar falando acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Feliz em rever alguns amigos, meu amigo Júlio. Muito bom poder estar contigo nesta noite, cultuando ao Senhor. Que o Senhor Deus possa abençoar a vida dos irmãos rica e abundantemente. Quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias. A carta que Paulo escreve à igreja que estava em Éfeso, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 18. Nós temos um desafio nesta noite, falar de família. Falar de família é sempre um tanto que desafiador, porque nós vivemos em família, vivemos dentro de uma comunidade cristã, estamos em família. Vivemos dentro, debaixo do mesmo teto, estamos em família. E é muito desafiador para nós podermos falar acerca de família. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 18, estarei lendo alguns versículos separadamente para que a gente possa estar tomando tempo. Tem como título nessa mensagem: sendo cheios do Espírito Santo para vivermos em família. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com vinho, o qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Versículo 25. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Curva a sua cabeça. Pai, queremos te exaltar e engrandecer o teu santo nome, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor e também pela tua justiça. Que tu possa ter misericórdia de mim, um homem pecador, falando para pecadores. Tenha misericórdia também, Deus Pai, da tua igreja. Que o Senhor Deus venha abrir os nossos corações, para que possamos ouvir a tua palavra. Que a tua palavra, Deus, venha ser um divisor de água em nossas vidas. Que tu venha humilhar o homem, glorificar a ti, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos, todos quanto têm um apreço pela Escritura Sagrada, percebe que em um determinado momento a Bíblia, o livro de Atos, só vai falar acerca do apóstolo Paulo. A maior parte do Novo Testamento quem escreve é o apóstolo Paulo, um homem muito culto, sábio, criado dentro de uma cultura grega, helênica, um homem que era judeu, também fariseu, um homem que tinha um imenso conhecimento acerca de todas as áreas que abrangiam o conceito em que ele estava vivendo. Paulo, quando escreve essa carta, Paulo está preso em Roma, na sua primeira prisão, está cárcere dentro de uma casa
onde soldados ali eram aposentados juntamente com ele. Paulo vai dizer justamente nessa carta que ele não era prisioneiro de César, mas era prisioneiro de Cristo. Paulo via até mesmo a sua prisão como cooperação para o Evangelho. Dentro dessa prisão, Paulo escreve 3 cartas. Essa carta, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses e a carta aos Filipenses. E há aqueles que digam que Paulo também escreveu uma carta que não entra no nosso cânone, que era a carta aos Novicentes. No entanto, Paulo, diante de uma grande realidade, Paulo diante de uma prisão, mas olhando essa prisão como cooperação para o Evangelho. Na carta aos Filipenses, Paulo vai dizer que a prisão dele cooperou para que a guarda pretoriana fosse também alcançada pelo Evangelho. Paulo via graça, Paulo via glória, até mesmo no seu sofrimento. Paulo via o Evangelho sendo alcançado, até mesmo diante das dificuldades. De tão grande que era esse homem tão importante para a história da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos marca o momento que Paulo entra na cidade de Éfeso e ali funda esta igreja. A cidade de Éfeso foi uma cidade fundada dentro de uma grande efusão do Espírito Santo de Deus. Em nenhum texto da Bíblia a gente vai ouvir dizer que houve milagres extraordinários, somente na cidade de Éfeso que isso aconteceu. Lucas vai dizer no capítulo 19 que quando Paulo chega, através das mãos de Paulo, Deus faz milagres extraordinários. A efusão do Espírito Santo de Deus era tão grande que a intensidade dos milagres era muito maior na cidade de Éfeso do que em qualquer outra cidade que Paulo veio, e até mesmo os demais apóstolos. Paulo, dentro dessa cidade, uma cidade completamente voltada à idolatria, à feitiçaria. Atos 19 vai dizer que as pessoas levaram seus livros mágicos para as praças e começaram a atacar fogo de um grande avivamento que houve em Atos, ou melhor dizendo, que houve na cidade de Éfeso. O avivamento tocou e os feiticeiros abandonaram as práticas, as pessoas que viviam em promiscuidade abandonaram as suas práticas, as pessoas estavam se convertendo, e a igreja da cidade de Éfeso, ela é fundada debaixo de uma grande efusão do Espírito Santo de Deus. No entanto, 3 anos depois, Paulo, agora preso, resolve então escrever essa carta. O propósito dessa carta era poder tratar a unidade da igreja por conta do Espírito Santo de Deus. A centralidade de toda a carta aos Efésios é trabalhar sobre a doutrina do Espírito Santo de Deus e chamar também aqueles cristãos a uma exortação à santidade, a perseverar em santidade ao Senhor. No capítulo 5, no versículo número 18, Paulo vai falar acerca de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo está dando aqui 2 imperativos, está dizendo, olha, não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos com o Espírito Santo de Deus. Isso tudo porque Paulo estava diante de uma cultura onde a cidade de Éfeso era uma cidade completamente promíscua, uma cidade onde existia o templo da deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e também existia também um deus conhecido pelos romanos como o deus Dionísio, que era o deus do vinho, e como era conhecido pelos gregos como o deus Baco. No entanto, Paulo está dizendo para esses cristãos, olha, vocês não devem mais se embriagar, mas agora vocês devem ser cheios do Espírito Santo de Deus. Paulo aqui não está fazendo um impedido, Paulo não está dizendo, olha, por favor, se eu fosse vocês, eu parava de se embriagar e enchia do Espírito Santo. Paulo não está falando assim, olha, eu vou dar um conselho a vocês, é melhor vocês pararem de se embriagarem e se encherem do Espírito Santo. Não, Paulo está dando uma ordem, Paulo está usando 2 imperativos. Um imperativo para dizer para eles que eles não devem se embriagar com vinho porque há dissolução, e um outro imperativo para que eles pudessem ser cheios do Espírito Santo de Deus. Certamente Paulo está usando um contraste, está fazendo uma comparação, uma pessoa embriagada e uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa embriagada é uma pessoa que ela é controlada pelo álcool. Uma pessoa embriagada, uma pessoa não tem controle sobre si. Uma pessoa embriagada, a sua mente, as suas emoções e todo o seu corpo acaba sendo controlado por conta da bebida alcoólica. E Paulo está dizendo o contraste, olha, da mesma forma que o álcool controla você, o Espírito Santo também é aquele que te controla. Só que um grande contraste. Paulo, no entanto, está falando algo, não vos embriaguei, mas para que você, porque eu vim à dissolução, porque eu vim à contenda. A gente sabe que uma pessoa embriagada é uma pessoa que fica fora de si. Uma pessoa embriagada é uma pessoa que faz coisas que no dia seguinte, quando dizem para ela o que ela fez, ela nem mesmo acredita que ela fez aquilo. A pessoa perde completamente o seu sentido, toma certo tipo de atitude que ela não tem coragem de tomar quando ela está só. Certamente o Deus Baco, como era adorado, o contexto histórico vai dizer que a adoração a esse Deus envolvia uma embriaguez ao vinho e consequentemente a orgia, e daí o porquê da palavra bacanal, que vem da origem do Deus Baco, porque quando as pessoas estavam embriagadas, o culto a esse Deus era praticado por orgias.
com pecados imorais sexualmente. Então, no entanto, Paulo está dizendo para eles não fazer isso. Paulo está trabalhando aqui a plenitude do Espírito Santo de Deus. E falar acerca da plenitude do Espírito Santo de Deus, na atualidade que nós estamos vivendo, é um pouco tanto que difícil. Porque por muito tempo se pensa um pouco tanto que errado, que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. E daí as pessoas olham e dizem, não, olha só, ser cheio do Espírito Santo de Deus é uma pessoa rodar, uma pessoa pular, uma pessoa fervorosa. Mas, no entanto, o que Paulo está tratando aqui não tem nada a ver com isso. Uma pessoa rodar, uma pessoa profetizar, uma pessoa ser fervorosa na obra de Deus. Paulo não está tratando aqui de algo visível, mas Paulo está tratando de algo, melhor dizendo, Paulo não está tratando de algo individual, mas Paulo está tratando de algo coletivo. Paulo está falando com a igreja. Paulo aqui então vai usar o verbo na forma plural, encher. Paulo não está dizendo para uma pessoa, olha, cada um deve, não, está dizendo encher, no sentido plural, no sentido de comunidade, de modo que uma pessoa sozinha não pode achar que ela pode se encher do Espírito Santo de Deus por si própria. Não que isso não seja errado, uma pessoa subir ao monte, uma pessoa orar e jejuar e buscar sua própria intimidade com Deus. Mas o que Paulo está dizendo acerca de ser cheio do Espírito Santo de Deus, está falando em termos de comunidade, em termos de igreja, em termos de família, como nós iremos analisar no decorrer do texto. Paulo também usa o verbo na voz passiva no grego. O sentido é, deixe o Espírito Santo encher. Paulo está dizendo para que eles pudessem deixar o Espírito Santo de Deus encher eles. Paulo também usa o verbo no presente contínuo. No grego havia dois tipos de imperativo, que era o oristo, que descreve uma ação única. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 7, Jesus vai dizer, olha, enchei as talhas de água. Era um verbo imperativo, mas era uma ação única. Jesus estava dizendo que as talhas deveriam ser de água, mas era uma única vez. Só que o verbo que Paulo está usando aqui está no presente contínuo e descreve uma ação contínua. Paulo não está dizendo, olha, vocês devem se encher do Espírito Santo de Deus hoje. Não, Paulo está dizendo que diariamente vocês devem se encher do Espírito Santo de Deus. Ainda que as experiências do passado possam ser importantes para a nossa vida, mas não existe nada melhor do que vivermos uma vida diária com Deus, continuamente se enchendo do Espírito Santo de Deus. É notório a gente ver pessoas dentro da igreja, às vezes dizendo, olha irmão, no passado eu era assim, no passado eu fazia assim, mas no passado eu estava fervoroso na obra de Deus, contando experiências do passado. Mas a pergunta que soa é, e agora, o que se faz? Como se está? Certamente a pessoa deixou de ser cheia do Espírito Santo de Deus. E percebe que uma igreja que foi fundada debaixo de uma grande efusão, uma igreja que era para estar vivendo como nenhuma outra igreja, porque o que houve na cidade de Éfeso não houve em igreja nenhuma, em cidade nenhuma, era para a igreja estar fervorosa. Só que 3 anos depois Paulo está ordenando eles a se encher do Espírito Santo de Deus. Livro de Apocalipse também, João vai escrever a carta onde Jesus manda dizer para a igreja que estava em Éfeso, que havia perdido o seu amor. A igreja, ao invés de continuar se enchendo do Espírito Santo de Deus, ela para, ela retrocede, estava vivendo apenas de coisas do passado. Mas a ordem de Deus para a nossa vida é para que continuamente nós viemos a nos encher do Espírito Santo de Deus. Não posso viver com experiências do passado, mas eu preciso viver continuamente, deixar que continuamente o Espírito possa me encher. A partir do versículo 19 ao versículo 21, Paulo então vai tratar da plenitude do Espírito Santo de Deus na comunidade cristã. Paulo lista 3 resultados benéficos de estar cheio do Espírito Santo. Versículo 19, Paulo está dizendo acerca da comunhão. Paulo está dizendo, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais. É como se alguém perguntasse para Paulo assim, Paulo, como é que eu sei que uma pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus? Aí Paulo vai responder no versículo 19, olha, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Paulo está tratando acerca da comunhão, quer saber se ele ou se ela é cheia do Espírito Santo de Deus, ver se ela tem comunhão entre os irmãos, ver se no final do culto ela está falando de salmos, e salmos aqui Paulo está se referindo a todo o Antigo Testamento, porque os judeus entendiam o Antigo Testamento como salmos escritos, com a lei. Então Paulo estava dizendo, olha, aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, está em comunhão com o seu irmão, está falando em salmos, está falando acerca das Escrituras Sagradas, não está falando mal da igreja, não está falando mal do pastor, não está falando mal dos líderes, não está falando mal dos irmãos, porque cheio do Espírito Santo de Deus é aquele que acaba o culto e vai falar da palavra. Quer saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus? Vê se ela vê um culto de doutrina, vê se ela vê um culto de escola bíblica dominical,
Porque ser cheio do Espírito Santo de Deus é uma pessoa ser cheia da palavra de Deus. Uma carta semelhante que a carta aos Colossenses, que vão até dizer que era uma carta gêmea que Paulo escreve. Paulo relata no capítulo 3 de Colossenses a mesma questão aqui, dizendo que os maridos devem amar a esposa deve ser submissa. Só que ao invés de Paulo dizer que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo de Deus, Paulo diz que eles deveriam ser cheios da palavra de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo de Deus e ser cheio da palavra de Deus, Paulo está querendo dizer que é a mesma coisa. E um crente cheio do Espírito Santo de Deus é um crente que é cheio da palavra, que se dedica na palavra de Deus. Paulo então vai dizer acerca então da gratidão, dando graça, dando sempre graças por tudo ao nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, versículo número 20. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, quer conhecer uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, é uma pessoa que é grata a Deus, não é uma pessoa que vive murmurando de tudo. O maior pecado de Israel é que Israel sempre murmurava. Israel perece no deserto porque murmurava. E um crente cheio do Espírito Santo de Deus é um crente que dá graças a Deus por tudo. É claro, irmãos, que não é no sentido aqui literal, que dá graças a Deus pelo pecado moral. Eu não posso dar graças a Deus por conta de um assassino que matou um parente meu. Eu não posso dar graças a Deus por conta de uma mulher que se adulterou. Eu não posso dar graças a Deus por conta de um marido que se adulterou. Não, dar graças a Deus no sentido de que Ele é o Senhor e que está no controle de todas as coisas, ainda que a situação não esteja favorável. Aleluia! Paulo também vai dizer acerca de submissão. Paulo vai dizer, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo está dizendo que uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus, vivendo dentro de comunidade, a plenitude do Espírito Santo de Deus, é uma pessoa que se submete. São pessoas que se submetem umas às outras, ou seja, é o pastor se submetendo ao diácono e vice-versa, é o diácono se submetendo ao mais novo convertido da igreja e vice-versa. Paulo está dizendo que é para se sujeitarmos uns aos outros. Só que é interessante quando nós vemos dentro da igreja pessoas prepotentes, pessoas arrogantes, pessoas que acham que estão acima de tudo, que estão acima de todos. Paulo está dizendo que todos somos iguais, ainda que existem hierarquias dentro da igreja, mas Paulo está dizendo que mesmo havendo hierarquia, temos que se sujeitarmos uns aos outros. Quer resolver o problema da comunidade? Uma igreja que está dividida? Plenitude do Espírito Santo de Deus. Ou há plenitude do Espírito Santo de Deus dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, esses problemas são resolvidos. Porque esses cristãos entendem que eles devem ser submissos uns aos outros. Esses cristãos entendem que eles devem ser gratos. Esses cristãos entendem que eles devem viver em comunhão. A plenitude do Espírito Santo de Deus é algo urgente para a igreja brasileira. É algo urgente para a nossa igreja, para resolver os problemas que têm afetado a igreja, quando as pessoas têm sido colocadas para fora por causa de briga dentro da igreja, por causa de dissensão dentro da igreja. E isso é para que nós devemos aclamar, para que haja enchimento do Espírito Santo de Deus, ainda que nós sejamos um povo que vivemos pulando, rodando, indo para lá, para colar, profetizando aqui e ali, mas mesmo assim estamos deficientes, imaturos acerca da plenitude do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é viver em comunhão com o meu irmão, é viver em família com o meu irmão, não é pular, não é rodar, não é falar em línguas estranhas, mas é viver de acordo com as Escrituras Sagradas. Agora Paulo parte para a plenitude do Espírito Santo de Deus na família cristã. Talvez a tua Bíblia tenha um subtítulo, vai falar acerca do lar cristão. E às vezes as pessoas, esse subtítulo às vezes ajuda, mas na maioria das vezes acaba atrapalhando. O subtítulo não faz parte do processo de inspiração, foi colocado pelos tradutores para que pudesse facilitar a leitura. Só que nesse caso aqui acaba atrapalhando, porque quando a gente começa a ler, a gente acha que Paulo está entrando num novo assunto, só que não, Paulo ainda está entrando, Paulo ainda continua no mesmo assunto, só que agora Paulo está falando da plenitude do Espírito Santo de Deus dentro do lar cristão. E por que Paulo primeiro resolve falar da plenitude do Espírito Santo de Deus dentro primeiro da comunidade cristã, se a família está em primeiro lugar? É óbvio que de fato a família está em primeiro lugar. Deus, antes de criar a religião, Deus cria primeiro a família. Gênesis 2, Deus estabelece a família. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus estabelece a religião, aquele que viria ligar o homem novamente a ele. A família de fato está em primeiro lugar, a família está acima da igreja, a família só não está acima de Deus, mas está acima da igreja, está acima da religião. Só que por que Paulo então não começa dizendo acerca da plenitude do Espírito Santo de Deus, primeiramente para a família e depois para a igreja? Certamente porque Paulo estava querendo alertar aqueles cristãos, dizendo para eles
que não adiantava ser cheio do Espírito Santo dentro da igreja, se não for cheio do Espírito Santo também dentro de casa. Não adiantava viver em comunhão dentro da igreja, se não pudesse viver também em comunhão dentro de casa. Paulo primeiro adverte, olha, é necessário ser cheio do Espírito Santo de Deus, estar em comunhão dentro da igreja, sobretudo também é necessário estar em comunhão também dentro de casa. Não basta somente ser cheio do Espírito Santo de Deus dentro da igreja, porque tem muita gente na igreja que é crente até o tutano. Tem muita gente que dentro da igreja, irmãos, é um santo, vota puro, entrega profecia, visão, revelação para cá. Nossa, esse é profeta, até o que ele fala, até se cumpre. Mas, no entanto, isso não significa que ele é cheio do Espírito Santo de Deus. E sim as suas atitudes, se verdadeiramente ele é aquilo que é na igreja. Porque tem pessoas que dentro da igreja, eles se dedicam ao máximo para a igreja, mas não se dedicam a isso dentro de casa. São os primeiros a chegar na igreja, mas dentro de casa não dá a menor atenção. E ser cheio do Espírito Santo de Deus, numa comunidade cristã, tem que refletir também dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E é exatamente isso que Paulo vai tratar. E Paulo agora vai falar acerca dos deveres do lar cristão. Versículo 22, Paulo vai dizer do dever da mulher: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Paulo está falando não de submissão no ato de que a mulher tem que ser humilhada, de que a mulher tem que ser pisada, de que a mulher tem que ser maltratada. O conceito que Paulo está vivendo, o contexto que Paulo está vivendo aqui, as mulheres eram completamente desvalorizadas. Um judeu, em sua oração, ele orava dizendo, agradecendo a Deus, dando graças a Deus, por um judeu homem, orava dando graças a Deus por não ter nascido gentio, mulher e cachorro. De tão desvalorizada que era a mulher naquele contexto. Uma mulher não poderia se divorciar por nada. O homem poderia fazer o que fosse e ela não teria o direito de se divorciar. Já ao contrário, o homem não, poderia se divorciar por qualquer coisa. De repente a mulher salvou demais a comida, ele poderia simplesmente ir lá e se divorciar dela. Por qualquer motivo, se divorciar. E é difícil, né, irmão? Ainda que nós estamos vivendo 2000 anos depois disso, a gente se deparar com essa mesma realidade. Hoje a gente vê pessoas que são líderes que estão se divorciando por qualquer coisa. Divórcio é pecado. Deus odeia o divórcio. Divórcio é pecado. E a gente vê líderes que ainda estimulam as pessoas a se divorciarem, que ordenam as pessoas a se divorciarem. Irmãos, sabe uma coisa que eu admiro os católicos? É que os católicos, eles não aceitam hipótese alguma de divórcio. Padre nenhum casa ninguém divorciado. A gente fala mal deles porque são idólatras, mas a gente também deveria ver os nossos conceitos. Porque a gente erra no principal fundamento, família. A gente aceita qualquer coisa, quando na verdade o contexto que Paulo está vivendo era um contexto assim, a mulher era completamente desvalorizada. Só que quando o Evangelho alcança, que Cristo agora revela a toda a humanidade, dizendo, olha, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão pecadores, que eu não faço acepção de pessoas, todos perante mim são iguais. Aí parece que as mulheres e os servos também, como Paulo vai tratar mais à frente, parece que agora eles, por conta disso, do Evangelho colocar todo mundo sob igualdade, agora eles acham que são iguais em todas as coisas. E por isso que Paulo está alertando, parece que está havendo algum problema dentro da igreja por conta disso. Por conta das mulheres acharem que por conta da igualdade do Evangelho, elas acharem que podem fazer o que quer. Por isso que também Paulo, quando vai escrever a carta aos Coríntios, Paulo também vai dizer no capítulo número 10, acerca também do véu, o que significava autoridade. As mulheres da igreja de Corinto não queriam usar o véu. Elas, por conta do Evangelho colocar todo mundo em igualdade, elas achavam já que não era necessário usar o véu. E Paulo estava dizendo naquele contexto que significava algo de autoridade, que ser submissa ao seu marido. Paulo estava dizendo, não, vocês devem sim usar o véu. Vocês devem continuar ainda submissos. E aqui é Paulo dizendo a mesma coisa. Vós mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Em que sentido Paulo está dizendo? Ser submisso é fazer parte da missão do seu marido. E qual é a missão do marido? Glorificar a Deus. E quando a mulher faz parte dessa missão, a mulher glorifica a Deus junto. Não é ser humilhada, não é ser pisada, não é ser maltratada, mas é ser submissa diante dos padrões bíblicos. Não é ser submissa diante daquilo que irá ofender as escrituras sagradas. Aí Pedro vai dizer, olha, é muito melhor obedecer a Deus do que aos homens, mas ser submisso diante daquilo que as escrituras sagradas impõem. Ajudar o marido a glorificar a Deus. Enquanto a dificuldade às vezes se encontra dentro do lar por conta disso. Isso não é coisa de Paulo, irmãos. Aqui não vai dizendo, Paulo era machista. Paulo era um homem machista. Isso não é coisa de Paulo. Isso lá no Éden já era estabelecido. Deus põe o homem como cabeça de toda a criação, como cabeça da mulher. Isso já era estabelecido lá. A mulher deveria ser submissa desde lá do Éden. E Paulo simplesmente está dizendo, olha, não foi eu que estabeleci.
aqui foi estabelecido por Deus, não é? Porque até na intenção, não, peraí, Paulo é machista. Só que aí quando a pessoa vai ler o versículo de número 25, o dever do marido, aí a pessoa acaba então não, tem uma concepção errada. Porque Paulo vai dizer, olha, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Agora Paulo vira o espanhol para os seus maridos, olha, marido, amai a vossas mulheres. E o amar aqui, o verbo amar aqui, é ágape, é um amor sacrificial. Existiam dois verbos, ou melhor dizendo, existiam dois títulos no grego para se referir a amor. Significava o philos, que era o amor ao seu irmão, que era o sentimento, e agora Paulo está usando aqui o ágape, que é um amor no sentido de se entregar, literalmente. Não na questão de sentimento, mas sim de atitudes. Paulo não está falando de sentimentos aqui. Para usar o ágape, Paulo está falando de atitudes. Ele vai dizer, assim como o quê? Assim como Cristo se entregou para a igreja. Assim como Cristo teve uma atitude de se entregar para a igreja, é assim o marido, ele deve ter atitude, não é simplesmente ter um sentimento e dizer da boca para fora que ama. Porque tem muitos maridos sim que dizem que amam, e é verdadeiro, eles amam, mas é um amor philos e não amor ágape. Porque o amor ágape é um amor de entrega. Paulo está dizendo, marido, vocês devem se entregar. Assim como, olha a comparação que Paulo faz, assim como Cristo se entregou para a igreja, Paulo está dizendo a você, deve se entregar. Não é sentimentos. Geralmente, quando se fala de amor, como por exemplo, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo de número 13, Paulo também não está falando de sentimento aqui. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo também está falando de atitudes. Né? Achar não, irmão, olha só, e dizendo da boca para fora, só não te amo, não. Você tem que ter atitude, que você verdadeiramente ama. Não adianta simplesmente dizer, não adianta simplesmente colocar numa rede social, não adianta querer dizer para todo mundo, olha que ama. Você precisa ter atitude de amor. Se entregar é você cuidar, é você dar o seu melhor, é você se dedicar para manter. A gente vê que determinado, ainda bem que só tem isso na minha igreja, irmão. Determinadas pessoas que vão andar no pano, o melhor terno, o melhor gravata, o melhor sapato, e a mulher anda com a pior roupa, os filhos andam com a pior roupa. Isso não é amor, isso não é arte, não está tendo atitude. Ele pode andar arrumadinho, e a mulher, ainda bem que a mulher, ela, com o dinheiro dela, ela vai matar com essa vida. Minha mulher não gosta de coisa de roupa muito cara. Mas nem todo mundo Deus deu essa graça. Nem todo mundo deu essa graça. Então, se Deus não te deu essa graça, então cumpra o seu papel. Dê um seu melhor para ela. Mas é que você tem que se sacrificar. Marido, não me bate, não, é briga. É o que Paulo está dizendo, olha. Amai, se entregai por ela. É o que falta, gente. Eu estou falando que isso é desafiador. Eu disse isso no início. Falar que família é desafiador. A gente viver em família é desafiador, porque são duas mentes diferentes. E o pior do que duas mentes diferentes são duas naturezas decaídas, dois homens, ou melhor dizendo, um homem e uma mulher pecadores. Que existe ainda mazelas do pecado. Nós temos uma alma regenerada, mas nós não temos um corpo regenerado ainda. Isso irá ocorrer na ressurreição quando Cristo voltar. Mas nós ainda não temos esse corpo regenerado. Então é difícil a gente entender. Só que Paulo coloca a menina dela, todo mundo olha, quando a mulher submissa ao marido, o marido passa na esposa e passa a se entregar a ela. Só que quando um falha, o outro acaba falhando também. Quando a mulher não é submissa, de modo igual o marido não ama com atitude. Paulo acaba nivelando aqui, olha, mulher, Paulo está dizendo, olha mulher, se tu quer que teu marido se entregue a você, se você quer que seu marido te ama, verdadeiramente, com atitudes, então seja submissa. É o que Paulo está dizendo. Se verdadeiramente o marido quer que a mulher seja submissa, então se entrega por ela. Paulo acaba nivelando todo mundo, botando todo mundo de igualdade. Paulo vai dizer agora, capítulo 6, versículo de número 1, o dever dos filhos. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Agora Paulo se vira agora para os filhos. Os filhos devem obedecer aos pais, porque isso é justo. De modo que, quando eles não obedecem, se torna injusto. São justos quando obedecem, injustos quando desobedecem. Quer conhecer o Filho cheio do Espírito Santo de Deus? Pergunta aos pais dele. Não adianta cantar bonitinho aqui na igreja.
Não adianta fazer parte de um departamento jovem. Não adianta fazer parte de um departamento infantil, de criança, do que seja. Não adianta ter talento de pregar, não adianta ser um excelente pregador. Não adianta entregar a profecia, botar pular. Quer saber se é cheio do Espírito Santo de Deus? Bate um papo com os pais. É interessante que Paulo, ao usar os dois imperativos, não vos embriaguei, mas enchei do Espírito Santo, Paulo dá duas ordens. Certamente, se o pastor dessa igreja souber que algum membro dessa igreja se embriagou, ele vai colocar no banco, deve colocar. Mas também deveria colocar aqueles que têm cheio do Espírito Santo de Deus. Porque é a mesma ordem, é o mesmo pecado. Da mesma forma que eu me embriago é pecado, da mesma forma também ser cheio do Espírito Santo de Deus também é pecado. Então você pode dizer, não, mas espera aí, eu não bebo. Então não corre esse risco, pelo menos. Eu não bebo. Aí você troca o vinho aqui por mentira, fofoca, decepção, por fornicação, por adultério. Você troca o vinho pelo pecado. Você não pode beber, mas você faz coisa semelhante ou pior. Fiel. E da mesma forma que é pecado, a mentira, a fornicação, o adultério, também é pecado não ser cheio do Espírito Santo de Deus. Também é pecado desobedecer aos pais. Também é pecado a mulher não ser submissa. Também é pecado o marido não se entregar à mulher. Da mesma forma que é pecado, adultério, é pecado também não ser cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo está usando o mesmo imperativo. Aleluia. Aleluia! E Paulo também vai dizer para os pais. Capítulo 6, versículo 4. Vós pais, não provocai vossos filhos a ira, mas criai na disciplina e na demonstração do Senhor. Mais uma vez agora Paulo vai nivelar filho, pai e filho. Da mesma forma que os filhos não devem ser obedientes, os pais também não devem provocar a ira dos filhos. De que forma é isso? Amaldiçoando o filho, dizendo um montão de asneira para o filho. E tem pai que é só uma bênção, irmão. Dia desse eu estava na Belisário de Souza, quando vinha uma irmã toda ataviada, de fato percebia que ela era crente, com seu filho na frente, agarrado, com seu filho dizendo que ia quebrar a perna do filho dela se o filho dela fosse para o parque novamente brigar. Que isso, irmãos? É para criar os filhos na disciplina, na demonstração do Senhor. Eu não vejo a Deus mandando ninguém quebrar a perna de filho. Eu não vejo a Bíblia mandando ninguém amaldiçoar filho. Eu não vejo a Bíblia ninguém mandando maltratar filhos. É para criar a demonstração do Senhor. Não quer com varinha, irmão. Não bate com a vassoura, não. Pega a varinha da cara de goiabeira. Acho que essas crianças de hoje não sabem o que é isso. Mas pega a varinha da cara de goiabeira. Não é para bater com o cabo de vassoura, não. Não é para maltratar, não. Não é para deixar com fome, não. Não é para... Porque te provoca ira. O filho acaba se sentindo maltratado. Aí depois lá na frente você vai criticar. Porque o filho está revoltado. Eu digo, não, nossa, eu não criei filho para isso. Não, criou sim. Você não admoestou o filho na lei de Deus. Você não corrigiu o seu filho conforme as Escrituras Sagradas diz para corrigir. Ao invés de corrigir conforme as Escrituras Sagradas, está corrigindo conforme os seus próprios desejos. E isso é pecado. Quer conhecer um pai cheio do Espírito Santo de Deus? Bate um papo com o filho dele. Vê se ele cuida. Só que hoje os valores estão invertidos. Os pais, ao invés de corrigir segundo aquilo que a Bíblia impõe, querem corrigir sobre os seus próprios métodos. Aí querem negociar com os filhos. Quer ver como é que o pai negocia com o filho? Autoridade? Olha, se você passar de ano eu vou te dar isso. Não, irmão, tem que passar de ano e ponto, acabou. Porque o dia que você não tiver mais o que dar, ele não vai te respeitar. A autoridade não se negocia. A gente corrige nossos filhos erradamente. Olha, se você lavar a louça, eu vou te dar isso. Não, tem que lavar e ponto, acabou. Enquanto estiver debaixo do meu teto, tem que fazer e ponto, acabou. Só que a gente quer negociar a autoridade. Aí o filho cresce, dá na nossa cara, a gente, nossa, eu não criei filho para isso, assim, porque você negociou a autoridade com o teu filho lá atrás. E agora você não tem mais domínio sobre ele. Quer viver bem dentro do seu lar? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Filhos querem viver bem com seus pais, sejam filhos cheios do Espírito Santo de Deus. Pais querem viver um relacionamento bem com seus filhos, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Peça para que Deus possa vos encher. E da mesma forma maridos, da mesma forma mulheres, querem ser cheios do Espírito Santo de Deus, querem viver melhor dentro de casa, então seja do Espírito Santo de Deus. Querem acabar com todas as crises no casamento, querem acabar com todas as crises na família, seja cheio do Espírito Santo de Deus a partir de hoje. E acabar com tudo isso, porque o que falta no nosso lar é exatamente
atitude, ter caráter, mostrar frutos. Percebe, irmãos? Que Paulo, quando escreve aos Gálatas, Paulo vai dizer que o fruto do Espírito é domínio próprio. Da mesma forma, uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus, uma pessoa que tem domínio próprio. Assim como o vinho domina uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus, uma pessoa que tem domínio próprio. E ter domínio próprio, irmãos, é no momento da raiva a gente segurar. No momento da ira que você às vezes tem vontade de meter a mão no cabo, passou de dar, com vontade de por quê? Isso passa. No momento da raiva da discussão, você tem vontade de dizer algo para o seu cônjuge, é verdade, mas peça a Deus domínio próprio. Isso faz parte do fruto do Espírito Santo de Deus. Domínio próprio. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é a gente nos dominar. E quando eu disse que as pessoas têm uma visão equivocada do que é ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu julgo acerca de alguns evangelistas, pastores, pregadores, diáconos, que olham o Espírito Santo de Deus como se ele fosse algum objeto. Ser cheio do Espírito Santo de Deus, então, de modo que nós somos uma vasilha vazia, um recipiente, e o Espírito Santo de Deus é um líquido, uma energia, um gás. E por isso aí ele vai ver algumas pessoas assoprando o Espírito Santo de Deus, algumas pessoas jogando o Espírito Santo de Deus, como se o Espírito Santo de Deus pudesse ser controlado por mãos humanas. Não somos nós que controlamos ele, ele que nos controla. Uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus é controlada por ele, de modo que a minha vida vive de acordo. As Escrituras é sagrada, porque é ele que nos conduz. Se coloque de pé. Talvez nessa noite você entrou por essas portas. Você anseia em ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não é cristão ainda, ou está afastado, tem necessidade de ser cheio. Saiba que naquela cruz, quando Jesus disse está consumado, era necessário ele ir para dizer que ele iria enviar o Consolador. De modo que a morte de Cristo naquela cruz foi para que o Espírito Santo de Deus pudesse ser enviado para toda a humanidade. Ele seria aquele que viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus não está limitado a nós, aos nossos conceitos, mas é aquele que está agindo sobre toda a humanidade. E não será diferente nesta noite, se você verdadeiramente deseja ser cheio do Espírito Santo de Deus. Talvez a sua família está uma bagunça, talvez o seu lar está de cabeça para baixo, talvez o que está acontecendo na tua vida é pela falta do Espírito Santo de Deus. Clama a Deus pela misericórdia e peça para que Ele venha te encher nesta noite. Não viva de experiências do passado, mas viva uma vida contínua, uma vida de experiências diárias com Ele. E nesta noite a tua oportunidade é hoje. Peça a Deus para que você seja do Espírito Santo de Deus. Clama a Deus por isso. Clama a Deus pelo teu lar, pela comunidade que você congrega. E certamente se isso ocorrer, isso sim é avivamento, irmãos. Avivamento quando há uma mudança radical em determinado lugar. Avivamento é quando um lugar onde só existia briga, dissensão, confusão, é um lugar onde não passa mais a existir. Isso não é ação nossa, e às vezes a gente quer lutar com as nossas próprias mãos. Essa ação é através do Espírito Santo de Deus. Se o teu esposo ou se a tua esposa não é cheia do Espírito Santo de Deus, peça ao Senhor nesta noite para que o Senhor possa enchê-lo também, para que da mesma forma que você está cheio, ele ou ela também possa ser cheio, para que se cumpra o propósito de Deus, porque Deus ama a família. Não desista do teu casamento, não desista dos teus filhos, mas continue lutando por isso. Continue lutando para que eles também venham ser cheios do Espírito Santo de Deus. Continue lutando para que verdadeiramente eles venham ter encontro com Cristo. Não desista. Seja você o canal de bênção para a sua família. Não entregue os pontos. Não abandone. Porque saiba que o Espírito Santo de Deus tem poder para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Basta você apenas crer. Quero convidar você nesta noite a se arrepender. Quero convidar você nesta noite a se voltar ao Evangelho de Cristo, ao Evangelho da cruz, e reconhecer que Cristo é o único que pode, de fato, solucionar os seus problemas. Então, em nome de Jesus, irmãos, vamos clamar nesta noite comigo. Curva a sua cabeça. Pai,
nós queremos te engrandecer pela tua palavra, pela tua infinita misericórdia, onde tu nos levaste à reflexão nesta noite, a reconhecer os nossos erros, a cada um colocar o seu papel no devido lugar, para que possamos viver em harmonia não somente numa comunidade cristã, mas principalmente dentro da nossa casa. Seja do teu Espírito, Senhor, é o que a tua igreja precisa nesses últimos dias. A igreja brasileira, Senhor, ela precisa de ser cheia do Espírito Santo de Deus. E nós estamos aqui clamando a Ti, que Tu venha nos encher do Teu Espírito, que Tu venha encher, Deus Pai, a nossa família, que Tu venha encher, Deus, a igreja onde nós congregamos, que o Teu Espírito venha fazer uma efusão, que possamos nos voltar ao Evangelho de Cristo, ao Evangelho da cruz, entender que Tu és Senhor sobre tudo e sobre todos, de que o homem, Senhor Pai, está a descer do Teu poder. Pai, nós clamamos a Ti nesta noite, pela Tua infinita misericórdia. Nós rogamos a Ti, Deus, os nossos pecados e pedimos perdão a Ti, Senhor, pelos nossos más comportamentos, por todas as vezes, ó Deus, que nós não damos de acordo com a Tua palavra, que te mostramos nossos filhos errados, que ofendemos as nossas esposas, as esposas dos seus maridos, que Tu venha nos perdoar, ó Pai, que Tu venha nos ensinar a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos viver, Deus, uma vida diária, sim, uma vida diária, Senhor Pai, não vivermos experiências do passado, mas viver uma vida contínua contigo, passar a viver segundo a Tua palavra, poder, Senhor Pai, estar em comunhão com os nossos irmãos, que o Senhor venha nos exortar, nos admoestar, contra, Pai, fofoca dentro da igreja, contra disse-me-disse dentro da igreja, que possamos ser uma comunidade unida, um povo unido, um povo onde venha falar da Tua palavra, não um povo que venha falar mal um do outro, mas um povo, Senhor Pai, que venha se unir em oração para clamarmos, para poder ajudarmos uns aos outros. Nos ensina, ó Deus. Fomos advertidos severamente pela Tua palavra, de que precisamos nos sujeitarmos uns aos outros, que precisamos entregarmos, Senhor, as nossas esposas, assim como Cristo se entregou pela igreja. As esposas exortadas a serem submissas, a ajudarem o marido nessa missão, que é glorificar a Ti. Se o fim, Senhor Deus Pai, das nossas vidas não for glorificar a Ti, existe algo de errado em nós. A nossa vida precisa glorificar a Ti, a minha família precisa glorificar a Ti, a minha casa precisa glorificar a Ti, os meus filhos precisam glorificar a Ti. O fim da igreja é glorificar a Ti, porque para Ti, Senhor, foi dado um nome que está acima de todos os nomes, porque para Ti, Senhor, é digno de toda honra, de toda glória, de toda majestade. Pai, em nome de Jesus, nos arrependendo dos nossos pecados, Senhor, e clamamos a Ti, Deus, a Tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a ser cheio do Teu Espírito, em nome de Jesus. As palmas do louvor, Senhor. Se eu fosse você, eu batia a palma mais forte para Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes de você sentar, o que me chamou a atenção nesta palavra é que Deus, Ele é tão maravilhoso. Ele está mostrando, Ele mostrou a você que você não tem que ouvir aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que Ele quer falar. Deus abençoe contigo. Você pode sentar-se no nome de Jesus. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele tem misericórdia de mim, viu, irmãos? Glória a Deus. A semana passada, eu falei aqui na igreja que
Existe pai e mãe aqui da igreja, ele pintou o pastor como o bicho-papão do filho. Se você não me obedecer, eu vou falar com o pastor. Eu falei, Jesus, eu sou o terror, eu sou o bicho-papão até das crianças. João falou lá no livro de Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus abençoe. Palavra maravilhosa. Eu gosto de palavra assim, irmãos. Eu gosto de ver a igreja ouvindo a palavra. Ouvindo, digerindo a palavra. Irmão, gostando ou não gostando, tu mastigando e digerindo essa palavra, porque eu tenho certeza. Essa palavra que Deus colocou no coração do seu servo, ela jamais vai voltar vazia. Eu creio nisso, digam amém? Amém! Graças a Deus. A irmã Cláudia, ela tem um testemunho para dar, né? A irmã Lúcia veio falar que a irmã Cláudia tinha um testemunho para dar de uma vitória que ela recebeu, né, irmãos? Então vem aqui, Cláudia, por favor. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Eu sou tenho muita vergonha de falar. Só que chega uma hora em nossa vida que não tem como você adiar. E as coisas que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, é muito grande. Muitos aqui não me conhecem, entendeu? Eu nem precisaria falar para vocês isso que eu vou falar agora, mas é preciso que o nome de Deus seja glorificado. E há 25 anos atrás eu cheguei nessa comunidade aqui, uma mão na frente e outra atrás, só com uma bolsa de roupa. Eu não tinha onde morar. Vim de Salvador, sabe? E Deus me honrou aqui nesse lugar. Eu vim sozinha e, como eu falei, só com uma bolsa de roupa. Deus me honrou. Hoje eu boto a roupa que eu quero, eu boto o sapato que eu quero, a bolsa que eu quero. Deus me deu uma família, Deus me deu meus filhos, me deu meu marido, me deu netos. Eu sou uma mulher realizada e agradecida a Deus. E eu não poderia... Tem muito tempo já que eu tinha que falar isso para vocês, mas eu fico me prendendo. Eu quero falar para vocês que mesmo que eu não tenha mais nada, eu já sou realizada já. Deus já me presenteou muito. Eu acredito que Ele me deu mais do que eu merecia. Eu sou muito grata a Deus. Eu amo esse Deus. Eu quero servir a Ele o resto da minha vida. E sou muito feliz com Ele. É isso que eu quero falar para vocês. E lembrar também, não sei, tem alguns irmãos aqui que devem lembrar, um tempo atrás nosso pastor trouxe um pregador na nossa igreja. E ele falou várias coisas para várias pessoas, entregou várias coisas de Deus. E a gente ficou naquela expectativa, né? Será isso? Será aquilo? Será mesmo? A gente fica não duvidando de Deus, né? Deus pode todas as coisas. Deus é maravilhoso. E meu marido estava ali, mais ou menos. Ele mandou meu marido abrir as mãos. E muita gente aqui na igreja não sabia. Mas ele estava esperando um documento ser liberado. Ele já tem uma funerária em Campo Grande e ele queria muito abrir uma firma. O documento estava, né, para sair, ele estava pediu um dinheiro daqui, dinheiro dali. E esse pastor, Matusalém, né, Matusalém? Meu marido estava ali assim, ele mandou meu marido abrir as duas mãos, ele abriu. Para mim foi maravilhoso, foi mágico, porque a igreja não sabia os problemas de lá de casa, o que a gente estava almejando. E quando o Jairo abriu as mãos, esse pastor, ele falou para o Jairo assim: eis que te entrego um documento assinado nas tuas mãos. Eu fiquei assim maravilhada, mas eu
nem comentei com ninguém, falei, Jesus, será que não sei o quê, falei com o Jair em casa. E assim foi feito. Deus usou esse pastor e falou que estava entregando o documento assinado na mão do Jair. Só que ele já tinha gastado muito dinheiro com o sócio dele, abrindo um tanato. Eu fui lá, vi a loja linda, tudo no porcelanato, tudo direitinho. Só que essa firma deu errado. O pessoal que libera os documentos, né, eu não sei, esqueci o nome agora, não liberou, barreirou lá, embargou as coisas, e já estava tudo pronto, foi gastado muito dinheiro. Então a gente ficou triste com isso, mas a gente esqueceu. Na hora que o pastor falou que a gente esqueceu, porque a gente ficou tão coisa com aquilo que foi gasto e tudo. Aí passou um tempo, apareceu um outro tanato. Quem não sabe o que é tanato, é uma firma de preparar corpos para viajar, né? Fala assim, tanatoplaxia, prepara o corpo, embalsamar. E aí apareceu um outro tanato nas mãos do Jair, conversaram, tudo, resolveram. E aí ele conseguiu comprar o tanato já todo pronto, sabe? Os documentos, o problema era os documentos, sabe? O diabo estava tentando embargar aqueles documentos que não queriam mais liberar, mas Deus é maravilhoso, Deus tem estratégia em tudo, entendeu? Deus foi lá, usou essas pessoas que já têm ensinado há muitos anos e vendeu para o meu marido. Só que a gente esquece. Deus não esquece, mas a gente esquece as coisas. Aí passou, né, um ano, eu envolvida com as coisas de casa e tudo. Quando foi agora, fez um ano do tanato. Ele conseguiu comprar e fez um ano. E quando foi sábado, eu estava em casa e Deus fez eu lembrar aquele pastor que veio aqui e entregou isso e falou que o documento, entregava um documento nas mãos deles assinado. Então assim, eu louvo a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito na minha vida e na vida da minha família. E assim, se Ele fizer, Ele é Deus na minha vida. Se Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. E é isso, irmãos. Sou muito grata a Deus. Amém. Levanta sua mão comigo assim, por favor. Repita essas palavras, diga assim: vale a pena servir a Deus. Diga, eu não aceito uma tese que se fala lá no mundo. Que ele tarda. Ele não tarda. Ele chega na hora certa. Você crê, diga glória a Deus? Isso é que é Deus, irmãos. A minha alma louva ao Senhor, porque Deus é maravilhoso. E olha, queridos, eu sinceramente tem hora que eu fico sem palavras. Quando eu entro na rua, na Barão, que eu vejo carro para tudo quanto é lado, de um lado, do outro, irmão, nego com dificuldade de passar. Eu me lembro quando Deus falou aqui, que ia honrar tanto essa igreja, ia ter carro de um lado, carro do outro, eu falei, ia conseguir passar. A glória é de Deus, a honra é do nosso Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe. Se continuar na presença de Deus, tem muito mais vitória, irmãos. Tem muito mais vitória por aí. Agora, se desistir, a Bíblia diz que os covardes voltem. Quem perseverar até o fim vai ser abençoado. Amém? Deus abençoe a irmã Cláudia. Todo mundo me surpreendendo hoje, né, irmãos? A Cristiane, né, falou muito bem aqui. Agora a Cláudia. É bom que eu estou fazendo uma avaliação aqui na igreja e muito breve nós estaremos começando uma consagração aqui na parte da manhã, viu, irmãos? Vendo essas mulheres aí anônimas, falando, vão dirigir as consagrações da igreja. Os irmãos concordam? Eu digo amém. Amém. Tá certo. Agora também é consagração. Fica junto ali, sentado aí na mesa, dando glória, misturado com aleluia. É você, Dani. Dani é bom de postar no Facebook. Vai postar, irmão, venha para a consagração que eu estou lá na mesa de oração. Amém, que maravilha, gente. Isso me surpreendendo hoje, hein? Bem, gente,
pastor Daniel e a diaconisa Amanda estão agradecendo a Deus por estar completando 7 anos de feliz matrimônio. E dizem: aquele que começou a boa obra em nossa vida é fiel para levar até o final. Que venham mais 7 anos. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pela vitória do casal, né? Glória a Deus. Vinícius agradece a Deus por 1 ano de seu filho Heitor Felipe. Amém. O Heitor, né, fez 1 ano. Estou vendo aqui o Vinícius, estou vendo a Isabelle também aqui. Vendo, né? Ah, tá lá, né? É que eu tenho visão além do alcance, eu vejo até através da porta. Né? Deus abençoe. Eu fui no aniversário, comi bolo, foi muito bom. Aniversário de criança é uma bênção, irmão. Tem mais adulto do que criança, né? Coisa interessante, né? Quando eu chego, o pessoal fica tudo assim. Eu falei, eu faço perguntas direto, uma resposta direta. Eu falei assim: isso aqui é aniversário de criança? Aquele monte de adulto disputando assim, salgado aqui, salgado aqui. As crianças brincando. A gente come tudo, as crianças não comem nada. Não é verdade? Ainda vem umas crianças aí, né, que fazer aniversário. Falta mais um, não falta? Ah, falta o Pedro, né? Léo, do Tiago. Hoje a Tamiri não veio para a igreja, está cansada do aniversário. Ah, tá ali, né? Falta o Theo, né? O Theo vai fazer aniversário também. Vamos lá, né, irmão? Teve o filho do Léo, agora é o Theo, para fazer aniversário. E eu estou em oração para Deus abençoar mais mulheres engravidar aí na igreja. A igreja da Barão crescendo de dentro para fora, né? Amém? Casadas. Mulheres casadas. Tem que entrar em detalhes, senão nós vamos falar: o pastor liderou. Pelo amor de Deus. O sangue de Jesus tem poder. O poder da palavra é terrível, porque está sendo transmitido pela internet. Aí os irmãos assistem em casa, lá o pastor Samuel, liberando todo mundo fazer filho. Só Jesus, já chega de problema que eu tenho. Meus irmãos, as tias das crianças estão pedindo para que os responsáveis efetuem o pagamento da blusa da festividade até o dia 30 de maio. E pede para que os pais ajudem as crianças na gincana, da venda, das mãozinhas, para ajudar na festividade. Valor de cada dedinho R$1, ok? Próxima quarta-feira é ceia, viu? Juventude, mulheres, ceia. Próxima quarta-feira, ministério, ceia, quarta-feira. Adolescentes, ceia, quarta-feira, ok? Então não faltem, ceia. Cadê a irmã Vera? Amém, graças a Deus. Irmãos, nós vamos sortear essa... O que é isso? Irmãos, aqui é 24 panos de prata. Olha, sinceramente, eu não sei na igreja do irmão Tiago, mas eu não abro mão das mulheres nessa igreja. Eu não abro mão. Os homens aqui é complicado. Mas uma vez ficar tudo com raiva de mim. Irmão, eu não abro mão dessas mulheres, elas dão cambalhota, não me pede nada. Graças a Deus. Então, irmãos, olha. Pano de prata, vai sortear, só tem 8 números, para você que estava preocupado, só tem 8 números para comprar, para nós sortearmos agora. É R$3. R$3. Ô, Alexandre, por favor. Aqueles hinos bonitos que você sabe. R$3. Se não quiserem adquirir, adquiram aí R$3. Tudo rápido.
Aqui na igreja não tem esse negócio de morreu não, tá, gente? Sorteou, ganhou, pode montar na igreja que vai levar. Tira. Nove, 5. Cláudia. Parece brincadeira, mas é verdade. Gente, olha. Testemunhou, agradeceu a Deus, Deus abençoou ela de novo. Irmãos, quando eu dei a palavra, a oferta, eu falei sobre o quê? Obedecer aos mandamentos do Senhor que hoje eu te ordeno. Obedeceu, foi fiel, a resposta de Deus é imediata. Reconheceu o meu Deus humano, se passou da vitória eu não contei, mas eu vou te agradecer. Agradeceu a Deus, Deus lá de cima sorriu, gostei, vai ganhar mais. Bom, amém? As palmas a resposta imediata. Queridos, eu quero convidar os irmãos. Amanhã nós estaremos aqui dando continuidade a essa campanha poderosa, saindo da terra da aflição. Com certeza, amanhã haverá coisas aqui tremendas neste lugar. Então você que fica em casa, assistindo tela quente, cuidado. Pode esquentar muito e queimar você. Vem para a casa de Deus, adorar o Senhor, receber de Deus as bênçãos, amém? Segura a mão desse irmão aí que está do teu lado, vê se você consegue. Está liberado. Não, você está liberado, você pode até ficar. Eu quero agradecer ao irmão Tiago, a sua esposa, Deus abençoe. Com certeza vai voltar de novo, isso aí é certeza absoluta. Eu gosto muito de palavra. Quero pedir aos líderes dos jovens, adolescentes, mulheres, ministério de louvor, missões, intercessão, coordenador de obreiros, ministério de família e crianças. Repetindo, jovens, adolescentes, mulheres, ministério de louvor, missões, intercessão, coordenador de obreiro, ministério de família e crianças. Terminar o culto, sobe aqui, 5 minutinhos com vocês aqui. Tenho um presente para dar para vocês. Vem aqui não. Estão te vendendo, hein? Bem, não, só está aqui o agradecimento do pastor Daniel e do Vinícius. Ah, é? Ela está aí? Cadê? Ah, minha filha, Deus te abençoe. Quando vocês fizerem aquele movimento lá, entendeu? Fala com a sua avó. Fala com ela assim, poxa, o pastor Samuel gosta de carne. Gente, se eu mudar não tem graça, é verdade ou não é? Tem que ser assim, né? Então, quando tiver um negócio lá, uma carne para queimar, assim, aí você manda um zapzinho, fala, pastor, tá por onde? Aí eu vou mandar para você assim, estou por aqui, tem uma carnezinha aqui, a gente vai. Eu me convido mesmo, não adianta, eu me convido, amém? Carne, mocotó, feijoada, rabada, coisas assim, light, pode me convidar, amém? Então, minha filha, Deus te abençoe, feliz aniversário, tá? Não abandona Jesus por nada, tá? Vamos ficar firmes. Vamos agradecer a Deus, irmãos. Erga as suas mãos. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos nesta hora, meu Deus, por esse culto abençoado desta noite, pela tua palavra, meu Pai, que veio direto do teu coração,
aos nossos corações. Senhor, aqui está, Senhor, esses pedidos de oração. Senhor, eu peço, Senhor, pela vida de Álvaro, Senhor, que ainda está internado. Deus, como já foi falado aqui, Senhor, a sua vontade é que prevalece. Mas nós te pedimos, ó Deus, pela saúde dele, Pai. Então, Deus, eu entrego o Álvaro nas suas mãos, ó Pai. Também, Senhor, eu entrego a Josefa Maria, que se encontra em coma, Senhor. Ó Deus poderoso, Tu és o Deus que pode todas as coisas, Senhor. Ó Deus, ainda que tenha sido, Senhor, determinado uma sentença sobre a vida dessas pessoas, nós acreditamos que o Senhor reverte qualquer tipo de sentença, Pai. Então, Deus, no nome de Jesus, ó Pai, nós profetizamos a cura sobre essas vidas, Pai. Agora, Senhor, leva-nos em paz e em segurança para a nossa casa. Nos dê uma noite tranquila, Pai. Aqueles que ainda vão sair com as suas famílias, ó Deus, para ir a um restaurante ou uma lanchonete, meu Deus, guarda-os de todo mal. Nós sabemos que o diabo, Senhor, ele está solto aí pela rua, usando pessoas para roubar, para matar, para violentar as pessoas. Mas Jesus, a Tua palavra diz que nenhum mal nos sucederá, porque nós estamos protegidos pelo Senhor, ó Deus querido. Senhor, guarda, Senhor, e livra-nos de todos os males, Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Graças a Deus, que Deus abençoe a todos. Você que está nos visitando, querendo voltar, querido, você vai ser muito bem-vindo. Você que está procurando uma igreja, está pedindo a Deus a direção. Senhor, eu quero congregar numa igreja. Vem para Barão você também? Vem. Vamos te receber muito bem e Deus vai te abençoar. Amém? Não entendi nada que tu falou. No meio da oração para lá. Não deu para entender. Mas Jesus é bom. Então, como é que ela está? Cadê a Wanda? A Wanda sabe. Na academia, eu não consigo ainda se internar não, né? Meu Deus. Jesus. Bem, irmãos, olha só. Vocês ouviram a história? Não tem vaga nos hospitais. Mas quem crê que Deus pode operar um milagre hoje? Irmão, Deus é Deus. Amém ou não amém? Eu creio, irmãos. Eu acredito, sim. Então levanta a sua mão. Antes que nós nos vamos para casa, nós vamos clamar àquele que pode. Senhor, está aí, Deus, essa situação da tua serva, a pastora Thelma, Pai. Encontra-se, Senhor, enferma. A parte dela, ela está fazendo, procurando socorro, meu Deus. Mas, Pai, quando o homem, Senhor, se encontra impossibilitado de agir, eu creio no poder da oração, porque a sua palavra diz que tudo o que pedimos no teu nome nos será concedido, Deus. E nós te pedimos nesta hora, Pai, no nome de Jesus, que tu toque na sua serva agora, Pai. Este mal que está afligindo o corpo dela, ó Deus, trazendo a fraqueza, trazendo, Senhor, ó Pai, todo aquele tipo de hemorragia, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo este mal e profetizo, Deus, saúde. Jesus, eu quero essa resposta ainda esta noite, para a glória do teu nome. Quem crê, diga amém. Amém. Erga as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém? Amém. A vitória é nossa. Deus, se Deus é por nós, quem será? Operando o Senhor, quem impedirá? Deus abençoe. Vou em paz, em nome de Jesus.
As lideranças que eu falei, irmãos,